Quem tem sentido a chuva de Deus aí? Quem tem sentido? Irmãos, eu não paro de ouvir testemunhos de pessoas dizendo: pastor, que coisa que está acontecendo? Não para de acontecer. Tem acontecido na minha vida financeira, tem acontecido em outros momentos, em outras situações, minha vida relacional. Deus tem dado graça no nosso meio, tem derramado a chuva, tem derramado de fato algo que nós não poderíamos produzir. E eu queria te convidar hoje a você aumentar a tua expectativa de experimentar dessa chuva de uma maneira especial nessa noite. Mas para isso a gente precisa estar aberto, com o nosso coração aberto e de fato querendo. Lembrem que a moeda para a gente adquirir coisas no reino de Deus é o nosso interesse. Então precisa ter no nosso coração um grande interesse de viver um sobrenatural do Senhor aqui hoje, de viver a graça dele derramada aqui hoje. E a palavra de Deus nos abre os olhos, nos chama para enxergar coisas que a gente não estava vendo, mas quando a gente está aberto a gente vê muito além, a gente vê Jesus falando até com a gente individualmente, né? Então Jesus tem uma palavra para a igreja do Passo da Areia, mas tem uma palavra para ti individualmente, e eu queria então que tu te preparasse agora, aumentando a tua vontade, o teu interesse, e falando isso para Jesus. Então eu queria que agora fosse um momento, quero te convidar a ter um momento de fala com Jesus, de clamor, dizendo o que nós falamos aqui nessa canção, que nós queremos clamar: abre as comportas do céu, abre o céu, Senhor, derrama sobre nós, porque nós estamos abertos para experimentar, aproveitar a chuva e colher o que tu tem para nós. Vamos fazer isso? Então eu quero te convidar a você colocar a tua oração agora diante do Senhor. Fala com Ele, como tu quer dEle, o que tu quer dEle, qual é a tua expectativa de ouvir o Senhor, de receber do Senhor, de se encontrar com Ele, de ser transformado por Ele. Fala com o Senhor agora, fala com o Senhor aí. Que a Tua graça venha de maneira surpreendente sobre nós, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu derramar, Senhor, venha e encontre em nós um coração aberto, Senhor, em nome de Jesus. Que assim a Tua palavra, como ela mesma diz, abra os olhos do nosso coração, abra os olhos espirituais, para que nós possamos ver, Senhor, o próximo passo a ser dado, e assim nós possamos avançar, Senhor, mais na Tua direção. Nós sabemos que Tu tem grandes coisas estão à nossa espera, e nós queremos, Senhor, dar mais um passo nessa direção, Senhor. Remove em nós todo tipo, Senhor, de dureza de coração, todo tipo de engano, de mentira, de distração, Senhor, de falsidade, Senhor, que nos pregaram, e nos ajuda, Senhor, a nos focarmos na Tua verdade, na verdade da Tua palavra, que quebra sofismas, que quebra enganos, que quebra fortalezas, pensamentos errados, traumas do passado. Nos ajuda, Senhor, a nesse momento estamos nos ligando contigo e com a Tua palavra, e que seja um encontro transformador, renovador. Saímos daqui encorajados, fortalecidos pelo Teu Espírito e com uma grande experiência contigo, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos um encontro, nós queremos um momento marcante em nossas vidas. Então pedimos, Senhor, que por graça, por misericórdia, porque não somos merecedores, Tu venha e nos encontre aqui, Senhor, com o coração aberto, com os braços abertos, Senhor, para receber o que Tu tem para nós. Oh Jesus, seja uma noite para a Tua glória, Senhor, e seja uma noite, Senhor, para que nós possamos experimentar ainda mais. É a nossa oração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Convido vocês a sentarem então.
Eu quero, irmãos, compartilhar com vocês uma mensagem que se chama Apegados ao Sobrenatural. E essa é a direção básica que Jesus quer dar para nós. Que quanto mais apegados nós estivermos a Ele, mais do sobrenatural nós vamos experimentar. Mas eu queria fazer uma introdução, irmãos, lembrando vocês, todo mundo que foi batizado aqui no Passo da Areia, ou que fez lá o nosso curso de integração, já ouviu falar sobre isso. Mas eu queria relembrar você de alguma coisa que está bem no coração da visão dessa igreja. Então nós somos a Igreja Batista do Passo da Areia, e a nossa visão é que uma igreja precisa ser focada no relacionamento com Jesus. No relacionamento com Jesus. Então nós precisamos ir além de eventos, além de encontros, nós precisamos individualmente ter um relacionamento profundo com Jesus e ter encontros coletivos em que a gente vai aprofundar esse relacionamento com Jesus através do relacionamento com os irmãos. Então eu quero te encorajar a você se lembrar que tudo tem a ver com um relacionamento com Jesus. Sem isso, nada vai acontecer, nem nessa, nem em nenhuma outra igreja. O cristianismo só acontece quando você tem um relacionamento com Jesus e você potencializa ele quando você está se relacionando com os irmãos, quando você está junto, coletivamente, buscando a Jesus com os irmãos. E lá no nosso texto, diz o seguinte: cremos que o cristianismo não é um conjunto de regras e doutrinas, mas a união com o Deus Criador, Jesus. A mensagem central do Evangelho é que Jesus te ama e deseja ter um relacionamento pessoal com você. Cremos que todos precisam aprender a ouvir Jesus, amar Jesus, andar com Jesus, confiar em Jesus, depender de Jesus e entender a suficiência dele. Amém? É isso, nós precisamos entender que Jesus é suficiente, Ele é o centro e o relacionamento com Ele é a base, é o fundamento de todo o cristianismo. Agora, irmãos, nós temos falado e nós falamos muitas vezes o ano passado nós estávamos perseguindo o ano de frutificar. Obrigado. O ano de frutificar. Este ano nós estamos dizendo que é o ano da chuva e da colheita. Então, mas por que ano da chuva e da colheita? Bom, ano passado, Deus nos deu uma palavra que Ele traria chuva sobre nós. E nós começamos a experimentar de fato essa unção, essa graça do Espírito Santo. E nós começamos a chamar isso de chuva, como em alguns textos bíblicos, essa graça de Deus é chamada de chuva. E nós escolhemos então um versículo para nos encorajar nesse ano, que é o versículo que está naquela música que nós cantamos ainda hoje, né? Que diz: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Amém, irmãos? Então a chuva vem e nós podemos, através da chuva, só com a chuva, ter alguma grande colheita. Só que entre a chuva e a colheita, tem um trabalho que o agricultor faz, que é a preparação da terra. Preparação da terra, para que então a chuva venha e faça a semente germinar e tudo mais. Então, nós temos um caminho, irmãos, que nós precisamos fazer, e eu quero te encorajar a você estar empenhado em fazer isso. O ano passado, eu tenho certeza de que o que nós temos, essa crescente que nós temos vivido, de graça, de milagres, de testemunhos e etc., tem a ver com a crescente que a gente tem vivido no interesse em procurar Jesus. Tem crescido, irmãos. Então, a gente teve ontem, por exemplo, um encontro aqui de jovens e adolescentes com 85 pessoas, entendeu? Então, é isso, a gente vê jovens, adolescentes interessados em buscar o Senhor, e foi uma reunião de 4 horas, irmãos, foi uma coisa estendida de busca, de oração, e etc, e eu tenho ouvido de vocês, pastor, eu comecei a orar mais do que eu orava, pastor, eu não costumava jejuar, agora estou jejuando, agora estou crescendo no jejum, pastor, eu não estava em grupo nenhum, agora estou estudando a Bíblia, estou amando, que bom que tu nos encorajou. Então tem crescido essa preparação da terra, e é por isso que tem vindo colheita cada vez maior. Então
quero te encorajar a fazer de 2024 o ano que você vai se superar ainda mais na oração, no jejum, na leitura bíblica e encorajar outros a viverem isso. Então, esse é o ano da gente continuar crescendo. Então, nós fizemos ali um gráfico que fala então que a chuva é graça de Deus, é favor de Deus, é o enchimento do Espírito Santo. Porque lá em Efésios 5,18, bem conhecido o texto, diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Tá, eu deixo quem me encher com o Espírito Santo? É Deus, é Jesus que vai fazer esse enchimento. Então eu só deixo, abro espaço para que o enchimento venha. Então a chuva é Deus que dá. Essa graça, essa unção do Espírito Santo é Jesus que dá. E aí vem a parte da preparação da terra. E ela tem uma parte individual, que continua sendo o que nós temos falado, de você crescer na conversa com Jesus. Irmãos, nós falamos, tudo tem a ver com um relacionamento com Jesus. E tu só consegue aprofundar o relacionamento com alguém através da fala, através da conversa. Então você tem um horário e um local agendados para conversar com Jesus todos os dias, e você vai então crescer nesse relacionamento, crescer no tempo, crescer na qualidade dessa conversa, vai fazer com que tu experimente cada vez mais de Jesus. A tua terra vai ficar cada vez melhor e os frutos vão ficar cada vez melhores também e mais numerosos, né? Depois, irmãos, a gente tem a parte que é coletiva, preparação da terra coletiva, que envolve o quê? Envolve a missão da igreja, que alguns teólogos resumem de que forma? Adoração, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente busca Jesus juntos, a gente ora juntos, a gente jejua juntos, a gente estuda a Bíblia juntos, a gente canta juntos, a gente adora a Deus juntos. Então a gente faz aquela parte que é individual, que é indispensável, juntos. Depois, a gente tem a parte do evangelismo e da ação social, que é um olhar para aquelas pessoas que ainda não entenderam o quanto Jesus as ama e não decidiram viver esse sonho, viver esse plano de Jesus para elas. Então agora a gente tem um trabalho de ajudar essas pessoas que precisam de ajuda espiritual, mas também que precisam de ajuda emocional e física. Então a gente ajuda elas não só na saúde espiritual, mas na saúde física também, a alimentação. A nossa igreja tem feito isso de várias formas, irmãos, tanto a adoração, quanto a questão da ação social, de distribuir alimentos através do Semeando Vida, moradores de rua, pessoas em hospitais. Nosso Instituto Passos acolhe mais de 100 de crianças por dia para N atividades, e a prefeitura quer nos mandar mais crianças para a gente assumir, e a gente tem feito distribuição de cesta básica e etc. A gente tem trabalhado nisso, irmãos, e a gente precisa continuar crescendo nesse trabalho. Então o trabalho de ajudar pessoas que você conhece no teu trabalho a conhecerem Jesus e etc, e ajudar essas pessoas emocionalmente e fisicamente. Depois, a outra parte, irmãos, é a parte de nós estarmos crescendo, fazendo com que o nosso irmão cresça na fé, que nós cresçamos juntos na fé, é o chamado edificação da igreja. E pode ser resumido com a palavra discipulado. Ou seja, a gente, depois que a pessoa creu em Jesus, decidiu seguir Jesus, precisa ajudar ela a crescer. Nós precisamos nos ajudar a avançar na direção de Jesus, e esse então é o discipulado. E aí, irmãos, eu quero ajudar vocês a entender que o discipulado não é tão limitado a uma coisa, duas pessoas andam uma com a outra e ensinam a Bíblia um para o outro. É muito mais que isso o discipulado. O discipulado acontece de várias formas. Uma das formas é o que está acontecendo aqui hoje. Então, quando a pessoa está disposta a ouvir, a aprender, e outra pessoa está disposta a ensinar, então está acontecendo um discipulado no reino de Deus. Ah, mas eu queria um discipulado mais profundo do que no culto. Bom, então tu é convidado a ir nas casas, nos pequenos grupos multiplicadores, porque lá tu pode fazer pergunta, tu pode participar, tu pode falar sobre teus motivos de oração, as pessoas podem participar da tua vida, tu da vida delas, e vocês se ajudarem mutuamente a crescerem. Ah, mas eu queria uma coisa com um estudo bíblico mais profundo, um discipulado. Bom, então a gente tem os cursos bíblicos aqui na igreja. A gente tem o passo 1, 2, 3, 4, 5, que a gente tem falado, não é coisa básica, é teologia importante da igreja para você. Se você já fez todos esses cursos, a gente breve vai disponibilizar mais cursos, então tem essas oportunidades. Ah, mas eu queria um discipulado assim, mais de restauração emocional, assim, de eu poder me elaborar mais, de eu poder me conhecer mais, confessar pecados, etc. Bom, então a gente tem o Retiro Recomeçar. É uma imersão espiritual brutal que você tem que participar. Você também tem o Celebrando Restauração, que é um processo de 6 meses para você se aprofundar. São grupos pequenos que você vai
experimentar isso num nível altíssimo. Então, irmãos, o discipulado acontece de várias formas. Mas de onde que vocês tiraram essa ideia, Eduardo? Bom, a gente tirou essa ideia da Bíblia, porque a igreja, na época de Jesus e dos apóstolos, ela acontecia em grandes reuniões. Jesus pregava para multidões, depois os apóstolos faziam isso no pátio do templo, mas também iam para as casas. Nessas reuniões pequenas, podiam repartir a vida, orar, aprofundar o conhecimento bíblico, etc. E isso tem acontecido, irmãos. Então, terminou aquela história de eu prefiro uma igreja pequena. Bom, o Passo da Areia é uma igreja grande, mas é uma igreja pequena também. E eu quero te encorajar fortemente a você participar da igreja pequena. Não só do culto grande de domingo, culto grande de mulheres, culto grande de homens, culto grande... Não, eu quero que você participe da igreja pequena, porque ali o discipulado é mais profundo. Aqui também acontece discipulado, mas lá é mais profundo. Então eu quero te encorajar a você viver as duas, porque isso vai fazer toda a diferença. É o padrão bíblico de igreja, e isso vai nos levar a uma grande colheita. Eu tenho visto as pessoas se associando dessa forma, se unindo umas com as outras para orar mais, para se desafiar, para crescer, e é isso, irmãos, que está nos levando. E eu quero te encorajar a você seguir crescendo. Daí vai vir o quê? Vai vir a colheita, que basicamente o que é? A gente vê pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, a gente vê a igreja crescendo, sendo edificada, a edificação da igreja, os cristãos experimentando novos níveis espirituais, e com tudo isso, o sobrenatural de Deus andando entre nós, como a gente já tem experimentado, mas eu acredito que o melhor de Deus ainda está por vir, meus irmãos, ainda está por vir, e eu quero te encorajar a você se preparar para isso, porque eu tenho certeza que nós vamos receber muita gente ainda, mas nós estamos nos preparando agora para receber essas pessoas. Eu quero que você deixe Jesus te preparar, porque nós precisamos ser uma igreja que acolhe as pessoas, não só num culto, como a gente acolhe, e muitas pessoas dizem que a gente acolhe bem, mas também que a gente consiga conviver com essa pessoa, ajudar ela em outras áreas da vida, entender o que ela está vivendo. Então a igreja pequena precisa se fortalecer. Eu quero te encorajar a você nesse ano se empenhar e viver isso. Agora, irmãos, nosso slogan, depois de dito isso, né, foi um grande parênteses aqui, uma grande introdução. Nosso slogan é uma igreja para recomeçar e permanecer. Mas o recomeçar não está se referindo só às pessoas que vêm, vamos dizer assim, precisando de um recomeço na vida e etc., não conhecem ainda Cristo, ou já se afastaram de Cristo, ou algo assim. Eu quero te dizer que esse recomeçar é para mim e para ti também. Nós precisamos ser uma igreja de pessoas que a cada dia recomeçam para ser melhores, cada dia se aprimoram, deixam Deus aprimorá-las. E pensando nisso, irmãos, em sermos uma igreja que recomeça, que é uma igreja em restauração, que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, pensando nisso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês a história de 2 homens na Bíblia, que viveram uma situação muito parecida, mas reagiram de formas bem diferentes, bem diferentes. Então, hoje nós vamos ler 2 histórias de 2 reis que lideraram o povo de Deus, que é o rei Ezequias e o rei Asa. Lá em 2 Reis, capítulo 20, fala sobre essa situação que Ezequias viveu, e o relato diz o seguinte, 2 Reis 20, versículo 1. Naqueles dias Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. E aí, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, o homem fica doente, o rei fica doente, e o profeta vai lá levar um recado de Deus que é, não vai ficar bom, vai morrer, Deus me enviou aqui para dizer, vai morrer. E a reação dele é clamar ao Senhor por misericórdia, chorar por misericórdia amargamente, diz o texto. E aí o que acontece? Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi.
Então o homem de Deus não tinha conseguido nem sair do palácio, estava no pátio, e Deus disse assim, volta lá, porque ele olhou para mim, ele botou toda a esperança em mim, e eu vou mudar a situação dele. E aí ele volta lá e diz assim, não vai morrer mais, vai viver mais 15 anos, e além disso, Deus vai te dar vitória sobre os inimigos, povo assírio, vai ter vitória para ti sobre o povo assírio. Presta atenção nesse detalhe da Síria. Agora, a Bíblia também conta a história de um outro rei do povo de Deus. Os dois irmãos, Ezequias e Asa, tinham uma coisa em comum. O texto diz que eles andaram perto de Deus, que eles faziam o que agradava a Deus, até chegarem nessa situação que eles viveram. Só que Asa, apesar de ter vivido uma vida que agradava a Deus e tudo mais, ele se depara com uma situação bem parecida de doença física e a reação dele não é boa. Então, o texto diz lá em 2 Crônicas 16 o seguinte, no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. É uma história parecida de doença, só que essa acaba de uma forma assim que fica, se tivesse orado, né, mas não lembrou de Deus, lembrou só dos médicos. E aí o texto diz que dali 2 anos ele se foi. Irmãos, nós precisamos que essas duas vidas, essas duas histórias desses dois homens, nos ajudem a aprender algumas coisas, 3 verdades importantes para nós, preciosas para nós. E a primeira é, qualidade de vida tem a ver, está ligada com aquela esperança, com colocar toda a esperança em Jesus, e isso todos os dias. Qualidade de vida tem quem coloca toda a esperança em Jesus, e isso todos os dias. Por que eu estou dizendo todos os dias? Porque esse Asa vinha numa boa trajetória, mas daqui a pouco parou a rotina de buscar a Deus, e a coisa descambou. E pode acontecer com qualquer um de nós, e a gente precisa estar atento, porque ele era um homem que andava com Deus, agradava a Deus, fazia o que estava perto de Jesus, né? E irmãos, aqui de forma nenhuma a gente quer dizer que você não deveria procurar médicos, que você não deveria procurar psicólogos, que você não deveria procurar psiquiatras, que você não deveria procurar recursos dessa terra. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que você deveria colocar toda a sua esperança em Jesus e entender que essas outras coisas são só meios que Jesus pode usar para te abençoar, para te restaurar. Estão entendendo isso, irmão? Sim, amém? Sabe o que é interessante? Que o Ezequias, que o profeta volta para dizer, vai ser curado, vai viver mais 15 anos. Sabe qual é o próximo passo do profeta com ele? É o seguinte, então Isaías disse, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na ferida e ele se recuperou. O profeta mesmo deu uma direção para tratar as feridas, um tratamento medicinal para as feridas do rei Ezequias. Então, não é que a gente não usa os recursos humanos, é que a gente coloca a esperança em Jesus primeiro, e toda a esperança nele, para que ele use o recurso que ele quiser, porque ele pode curar de forma milagrosa, como a gente já viu, ou pode usar coisas medicinais e etc. Então, meus irmãos, eu queria que a gente lembrasse disso, nossa esperança precisa estar em Jesus. Há umas semanas atrás, vocês ouviram a família Marisco relatar o desafio que eles viveram, porque a irmã Débora, num dia comum, ela teve uma convulsão assustadora. E aí levaram ela ao hospital e lá fizeram um exame e viram que ela tinha um tumor cerebral, tamanho de um limão, algo grande, que precisava ser operado com urgência. E aí ela foi para a operação, e operaram e conseguiram retirar todo o câncer, e agora tinha uma expectativa, né, de que se analisasse então aquele tumor. E essa semana veio mais uma boa notícia, né? Nós já ouvimos o testemunho de como Deus foi com eles e as coisas aconteceram tão bem,
E essa semana tem mais uma parte alegre do testemunho, que é que o tumor é benigno e que então está encerrada a conversa, né? Que Jesus de fato botou a mão e fez algo sobrenatural, usando a medicina. Agora, irmãos, o que essa história tem de mais notável para mim, tá? É que o irmão Marisco, ele chamou a ambulância para vir pegar a Débora, mas antes de chegar no hospital, irmãos, ele já tinha mandado áudio para o grupo de homens, para os atalaias, dizendo: irmãos, nós precisamos de Jesus, orem por nós precisamos da graça de Jesus, nós precisamos de um milagre de Jesus. E aí depois ele vem aqui no culto para dizer: irmãos, apareceu lá, orem por nós precisamos de um milagre de Jesus, vai ser essa semana a cirurgia. E depois ele volta dizendo assim: irmãos, Jesus abençoou, Jesus operou, nós dissemos para os médicos que foi Jesus. Eles nos olhavam assim com cara de quem a gente era muito louco, mas nós sabemos, foi Jesus, ele usou a medicina, mas foi Jesus. Entenderam, irmãos? Então, ele chamou a ambulância, mas a esperança dele não estava na ambulância, e nem nos médicos, estava em Jesus. A esperança dele estava em Jesus. E é isso, irmãos, que nós estamos falando. Agora, essa esperança tem que estar em Jesus, não só para a gente ser restaurado fisicamente, não só para a gente ter saúde, ou ter dinheiro, ter condições materiais aqui nessa terra, mas a gente precisa colocar nossa esperança em Jesus, sabendo que só Ele pode resolver a nossa vida espiritual, que é uma saúde muito mais importante que a física. E a gente precisa colocar nossa esperança em Jesus, sabendo que só Ele pode resolver a nossa saúde emocional. Só Jesus pode resolver, irmãos, a nossa vida como um todo. E por isso que a nossa esperança precisa estar nele. O ano passado a gente falou muito em João 15:5, dizendo o texto que Jesus afirmou: sem mim vocês não podem fazer o quê? Nada! Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, esqueçam essa ladainha que eu escuto na internet muitas vezes, de que as coisas fáceis eu faço, o resto eu peço ajuda para Jesus. Não existe nada que a gente possa fazer de bom sem Jesus. Não existe nada. A esperança nossa tem que estar toda em Jesus. Então, toda a esperança deve estar lá. E aí, meus irmãos, a gente começa a se fazer uma pergunta, que é a seguinte: quanto da minha esperança eu tenho colocado em Jesus? Quando aparecem as dificuldades, quando aparecem os problemas, seja físico, seja espiritual, seja emocional, para quem que eu corro primeiro? Aonde que coloco a minha esperança? E a nossa resposta tem que ser mais Jesus do que outras coisas. Mais Jesus do que outras respostas. E, irmãos, a gente precisa sair convencido daqui que só tem uma ação que eu posso fazer sem a ajuda de Jesus. Só uma ação que eu devo realizar sem a ajuda de Jesus, que é buscar a ajuda dele. Só isso. E buscar a ajuda de Jesus não dá. Algumas pessoas dizem assim: pede para Jesus para eu poder orar e para eu poder jejuar e para poder... Não, isso Jesus não pode te ajudar, porque ele disse: tu me busca e eu resolvo todo o resto. Então a coisa de buscar Jesus é com a gente. Então essa é a única coisa que a gente não busca a ajuda de Jesus. Buscar Jesus é a única coisa que a gente faz sem a ajuda dele. É a nossa parte, é o que a gente faz. Então eu quero te encorajar, meu irmão, a você de fato fazer todos os dias um tempo de colocar esperança em Jesus. Todos os dias, se ligar com Jesus. E aí a tua qualidade de vida de fato vai aumentar. Então a saúde espiritual, ela é mais importante do que o resto, e ela traz o resto a reboque. A gente já falou isso várias vezes aqui. Agora, para isso eu preciso ter disciplina espiritual, rotina espiritual, né? Preciso ter hábitos espirituais. Lá em Lamentações, o profeta Jeremias vivia situações difíceis, realidade difícil, desafio. E ele escreveu o seguinte no meio do desafio. Ele estava dizendo: eu me lembro das dificuldades, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção ou o meu tesouro é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então essa é a reação, irmãos. No meio da dificuldade ele estava dizendo: bom, eu fico pensando nos problemas, mas eu também quero trazer o que me traz esperança. E eu sei de uma coisa: quem coloca a esperança no Senhor
recebe graça, é feliz, recebe socorro. Então vou colocar minha esperança no Senhor. A minha esperança não vai estar nos possíveis tratamentos médicos, a minha esperança não vai estar na possível viagem que eu posso fazer dos meus sonhos, a minha esperança de felicidade não está no carro que eu sonho comprar, a minha esperança de felicidade não está na casa que eu sonho comprar, no emprego que eu penso ter, a minha esperança de felicidade, de qualidade de vida não está nas coisas, nos recursos desse mundo. A minha esperança de qualidade de vida está no Senhor. Só ligado com Ele eu vou poder ser feliz de verdade. Só ligado com o Senhor eu vou ver todas as coisas se movendo pelo sobrenatural e eu vou poder ter uma qualidade de vida que os recursos dessa terra não podem me dar. Não podem me dar. Então eu preciso me ligar, eu preciso me convencer que a minha esperança toda precisa estar no Senhor Jesus. Isso vai me levar a ter rotina de ligação com o Senhor. O Salmo 40, eu gosto muito dele, principalmente por causa do primeiro versículo, porque o versículo contundente diz o seguinte: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado ou feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Quantas maravilhas tem feito, ó Senhor meu Deus! Não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se podem contar. Irmão, lembra do que nós falamos semana passada? Lembra do que Jesus já fez na tua vida? Tem muito mais coisa para vir. Tem muito mais coisa para vir. Então não fica olhando para recurso, não fica olhando para a condição financeira, não fica olhando para as coisas desse mundo, mas te anima que o Senhor pode te levar onde tu não imagina e coloca a tua esperança nele. Coloca a tua esperança nele. Dobra o teu joelho, aumenta teu tempo de oração, de vínculo com o Senhor. Você já vai começar a ver as coisas diferentes. Então coloca toda a tua esperança no Senhor e a tua qualidade de vida vai dar um salto de qualidade. Então coloca a tua esperança no Senhor. Colocarei toda a minha esperança em Jesus. Depois a segunda verdade que eu queria que tu levasse contigo sobre esses homens é que o apego a Jesus é o caminho para os milagres. O apego a Jesus é o caminho para os milagres. Naquela história de Ezequias, sabe qual é o interessante? Que a vida dele, a realidade dele, mudou muito rápido. Ele recebe uma notícia, vai morrer. E ele vai orar a Deus, e o que acontece? Pouco tempo depois, vem de novo a realidade mudada, dizendo assim, não vai morrer mais, agora vai viver mais 15 anos, Deus é contigo, e vai ser restaurado. Irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós decidimos nos apegar a Jesus, a nossa realidade muda hoje, não vai ser semana que vem, vai mudar hoje, muda aqui primeiro, vem a paz que excede todo o entendimento tomando conta, vem a visão espiritual se abrindo. Irmão, se você se apegar a Jesus, se conectar com Jesus, a tua realidade muda agora, hoje, e nós precisamos disso, irmãos, todos os dias, porque cada dia é um dia de um desafio novo, e você vai precisar que a tua realidade seja transformada pelo sobrenatural todos os dias. Então o encontro com Jesus muda essa realidade. E é interessante que esse momento de busca que Ezequias teve, de colocar esperança em Jesus e buscar em oração, em choro a Jesus, mudou a realidade física dele também, mas não foi esse o único milagre, irmãos. Aconteceu um milagre um milagre dos mais gigantescos que aconteceu na Bíblia, logo em seguida. Ezequias pergunta a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? O profeta tinha dito, vai ficar curado, vai durar mais 15 anos. E aí ele diz para o profeta assim, tá, e que sinal Deus vai me dar de que isso vai acontecer de verdade? O profeta devia ter respondido, eu te falar já é um sinal, né, meu amigo? Mas ele disse,
tá bom, quer um sinal? E aí o texto segue dizendo, Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Ezequias disse, como é fácil a sombra avançar 10 graus? Eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e esse fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Irmãos, vocês têm ideia do que é isso? O profeta pergunta, tu prefere que o sol avance 10 graus ou que o sol recue 10 graus? Qual que tu preferes? Avançar é uma coisa meio mais lógica, assim, né? Quem sabe tu faz ele recuar e tal. Então, tudo bem. Ele orou a Deus e, meus irmãos, o sol andou para trás. Irmãos, eu sou formado em física, tá? Eu estudei essas questões assim, eu não sei nem onde começa uma coisa dessa acontecer, eu não consigo imaginar o que envolve o sol andar para trás, irmãos, porque não envolve só luz, envolve muita coisa, irmãos, um movimento do universo inteiro, e o sol andou para trás, irmãos, foi um milagre absurdo, mas então o que esse Isaías fez? Qual é o segredo desse Isaías? Irmãos, ele tinha uma carreira de apego a Jesus, e naquele momento em que ele foi desafiado, ele se apegou mais ainda a Jesus, com choro e oração, e ele viveu esse milagre. Então é isso, irmãos, o apego a Jesus, a proximidade de Jesus, é que vai fazer a gente viver coisas inesperadas. Inesperadas não só por nós, por todo mundo que está à nossa volta. Então nós precisamos nos apegar ao Senhor. Interessante que o texto que me inspirou, que me iluminou, melhor falando, a essa mensagem, foi esse agora, sobre Ezequias, que diz assim, 2 Reis 18, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele foi um ícone de busca, de apego a Jesus. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos, aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele. Irmãos, a marca de Ezequias era apegou-se a Deus e nunca se afastou dele. Apegou-se a Deus, nunca se afastou dele. Tem que ser a nossa marca, precisa ser a nossa marca, se é que a gente quer viver pelo sobrenatural. Irmãos, aquele que não se apega a Jesus, não só perde o sobrenatural, não consegue sobreviver aqui nessa terra. Vive como o apóstolo Paulo disse, vivo mas morto. Vivo mais morto. Então a gente precisa, irmãos, todos os dias, andar em apego a Jesus. Agora, voltando a falar sobre Asa, 2 Crônicas 16, o texto diz lá o seguinte, no verso 2 e 3. Então Asa ajuntou a prata, chegou um momento que o Asa começou a sair, desapegar-se de Deus. Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um tratado, como fizeram o meu pai e o teu, estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Irmãos, o sujeito pirou na batata, e sabe o que ele fez? Ele começou a pegar o ouro e a prata do templo de Deus, para barganhar com o inimigo. Parece que ele esqueceu de tudo, que os milagres que ele tinha vivido em batalhas, etc., ele esqueceu, ele desapegou-se de Jesus. E, irmãos, isso não é da noite para o dia, é aos pouquinhos eu paro de orar, aos pouquinhos eu paro de jejuar, aos pouquinhos eu vou me desapegando. E daqui a pouco o cara está maluquete lá, ele pega as coisas de Deus e vai barganhar com o cara. Olha aí, tem ouro e prata aí, quem sabe a gente faz as pazes e tudo mais, e etc. Sendo que vocês lembram bem que Ezequias não precisou de nada disso. Ele orou a Deus por uma outra coisa e ele diz, bom, de barbada eu vou te dar a vitória sobre a Assíria. Irmãos, a gente precisa entender esse sobrenatural de Deus e cuidar para que a gente não se perca. E aí, nessa perdição de Asa, vai um profeta falar com ele, que aqui no texto é chamado de vidente, mas é um profeta, é alguém que fala da parte de Deus, chamado Anani. E o texto diz assim, ó, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei de Arã, não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei de Arã escapou das tuas mãos.
Por acaso os cuxitas e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros de guerra e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. E aí mais para frente ele diz, nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Foi lá o profeta avisar ele, cara, tu está saindo, tá esquecendo que Deus te deu muitas vitórias, tá se perdendo. Sabe o que ele fez com relação a isso? Ele, diz o texto, verso 10, Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Asa, esse rei, foi o primeiro do Antigo Testamento a perseguir um profeta. Ele mandou prender o profeta. Ele estava num ponto que se alguém de Deus dissesse, não está legal isso aí que está fazendo, ele ia contra, prendeu o profeta, e a coisa só vai de mal a pior. Irmãos, em 2 Crônicas 14 e 15, você pode ler a história desse homem. Era um homem que fazia e ganhava vitórias, tudo na dependência de Deus. Daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele se perde. E isso tem que ser um aviso para nós. E depois dessa perseguição contra o profeta, vem aquela história que nós estávamos lendo, de que ele adoece, e o texto deixa bem claro, ele não buscou a ajuda de Deus. Buscou só a ajuda dos recursos da medicina, dos recursos daqui, porque a confiança dele estava aqui na terra, e o fim não foi legal para Asa. Cuidado, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa vida, para a gente não se desapegar de Deus, mas fortalecer esse apego todos os dias, nós tornarmos pessoas que se apegam mais e mais ao Senhor. Agora sobre Ezequias, diz lá, então 2 Reis 19, 14, o seguinte, Ezequias recebeu a carta, numa situação também de dificuldade com inimigos, num outro episódio de Ezequias, ele recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu, e então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor, Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra, Tu criaste os céus e a terra. E mais para adiante ele diz, agora Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então ele está ali debaixo de uma grande ameaça inimiga, e o que ele faz? Vai orar, vai pedir ajuda para Deus. E sabe qual é o resultado? Versículo 35, naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e lá permaneceu. Irmãos, um rei pega as coisas de Deus e fica barganhando, tentando na malandragem no mundo, ver como é que ganha aqui, ganha ali, não sei o que, e se perde, e tem um fim trágico. O outro coloca toda a confiança no Senhor e não precisa mover um dedo para matar 185 mil inimigos. Entenderam a diferença, irmãos? Da dependência de Jesus, então nós precisamos viver. E a gente precisa fazer uma pergunta, tá? Que a gente não vai conseguir melhorar o nosso caráter, melhorar a nossa vida, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento no emprego, melhorar as coisas sem a ajuda de Jesus. E aí fica uma pergunta para nós, irmãos, aquelas coisas que a gente tem errado, que a gente reconhece que não estão boas na nossa vida, na nossa forma de falar com a família, nossa forma de agir com a família, nossa forma de agir por aí, aquelas coisas que não estão boas, elas têm sido colocadas diante de Jesus e têm tido um progresso? Ou será que eu estou indo cada vez mais para baixo? E como que eu vou estar daqui a uns 10 anos? Como que eu vou estar daqui a alguns anos? Se eu não me voltar para Jesus, como a minha vida vai estar daqui a alguns anos? Então a gente precisa fazer essa pergunta, irmãos. Como estará o nosso futuro? Esse apego, esse relacionamento com Jesus vai também determinar o meu futuro. Vai determinar a minha qualidade de vida no futuro, aqui nessa terra. Então nós precisamos pensar sobre isso. E, irmãos, eu de propósito pulei uma frase, um texto do profeta Hanani para Asa. Lembram que ele perseguiu o profeta depois, e rejeitou o que o profeta disse, mas o profeta não falou só sobre as batalhas que ele tinha vencido. O profeta também disse o seguinte, contudo, você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer
aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Essa foi a palavra, e essa palavra para nós, irmãos. Asa rejeitou essa palavra, mas nós somos aqueles que vamos aproveitar essa palavra. Sim, irmãos, amém? Porque o texto diz que os olhos do Senhor estão atentos, e aqueles que entregam o coração, Ele está atento para abençoar esse, para fortalecer esse, para dar vitória a esse, cujo coração é dele. E, meus irmãos, benditos são os músicos que transformam um texto bíblico numa música. Bendito é Asaf Borba, que transformou esse versículo numa música, que é uma música muito bonita, que eu me arrisquei a cantar de manhã, vou me arriscar de novo a cantar agora, que é assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. E ele propõe uma resposta: meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor. Que seja essa a nossa resposta, irmãos. Meu coração é teu, meu coração é teu. Os olhos do Senhor estão pela terra, porque Ele quer fortalecer aqueles cujo coração é dele, cujo coração é dele. Então, todo dia o nosso coração precisa ser entregue para Ele novamente. E, irmãos, terceira e última verdade que eu queria que você guardasse contigo, é que o relacionamento com Jesus muda o nosso futuro. Muda o nosso futuro, não só aqui na terra, mas muda o nosso futuro para a eternidade, para a vida eterna. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus tem vida eterna. Todo o que crê tem vida eterna. E crer é você confiar em Jesus. Não é só saber que Ele existe, é poderoso, mas confiar, decidir que você vai seguir a Ele, que você vai ouvir a Ele, colocar tua confiança nele, tua esperança nele. O texto de Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Então nós precisamos, irmãos, todos os dias, ser aqueles que creem que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele fortalece os que entregam o coração para Ele. A Bíblia também diz, muitos conhecem o texto, em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Mas o texto continua dizendo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E esse crer, como a gente estava falando, é ter um relacionamento de amor e de confiança com Jesus. É colocar toda a esperança nele. Toda a esperança nele. E quero finalizar essa mensagem com 2 textos do livro de Tiago. No capítulo 4, a mensagem foi a seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Dizendo que nós precisamos colocar toda a nossa esperança em Jesus, não nos nossos planos. Procurar ouvir o que Ele tem para nós amanhã, não o que eu quero para amanhã. Procurar a dependência do Senhor. Mas no capítulo seguinte, o texto é o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns aos outros para serem curados. Agora é uma oração conjunta. Orem uns pelos outros para serem curados. E o texto continua: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E ele traz o exemplo de Elias. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ele está dizendo, irmãos, lembram do Elias? Ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover, mas de repente ele orou de novo, e a chuva veio e deu o fruto, e deu a colheita, por causa de uma oração dele. E ele está dizendo, então eu quero que vocês lembrem que a oração de vocês é muito poderosa, então orem juntos, orem uns pelos outros, lembrando que a oração de vocês é poderosa. Coloquem a esperança de vocês no Senhor, e isso individualmente, mas também juntos. Orem uns pelos outros, vivam a igreja pequena, andem juntos em oração, porque ela pode muito e vai fazer a chuva vir, e com ela a colheita, os muitos frutos do reino de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero convidar vocês a gente colocar toda a nossa esperança no Senhor. Eu quero te lembrar das 3 coisas que a gente falou. A gente falou que a qualidade de vida é você andar numa dependência de Jesus, colocando toda a tua esperança em Jesus, isso todos os dias. Um dia de cada vez, todos os dias. Depois nós falamos que o apego a Jesus é o que faz os milagres acontecerem, virem na vida de alguém. E o exemplo grande para nós é Ezequias. E por fim a gente falou que você está vinculado com Jesus, você está nesse relacionamento com Jesus, vai garantir o teu futuro, vai determinar o teu futuro, não só aqui na terra, a qualidade de vida que a gente falou, mas também na vida eterna no céu. Então eu queria te convidar agora a gente ficar em pé e a gente ter um tempo de colocar a nossa esperança no Senhor, de nós orarmos juntos. E eu queria me dirigir a ti, que talvez hoje tenha pensado, ouvindo essa mensagem, tenha entendido Deus falar contigo, que você precisa abraçar a fé em Jesus de uma forma profunda, que você precisa de fato abraçar a fé em Jesus, ser batizado nas águas, viver junto da igreja de Cristo tudo o que Jesus tem sonhado para ti. Então, o primeiro convite é para você que hoje tomou essa decisão. Eu quero ser um cristão, quero abraçar a fé com tudo que a Bíblia orientou a fazer, então eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero viver a vida com a igreja, ser batizado e dar esse passo a partir de hoje. E eu quero te encorajar a você não deixar que nada te impeça. Se Jesus falou contigo, você venha aqui na frente. Eu gosto de falar que na vez que eu recebi esse convite de Jesus, eu fiquei pensando, quando for alguém eu também vou, quando for alguém eu também vou, se alguém for eu também vou. E daqui a pouco eu comecei a entender, não, hoje é o teu dia, e naquele dia só eu vim aqui na frente, irmãos. Eu vim sozinho no dia que eu tomei a decisão pelo batismo. Então talvez seja o teu dia, não importa que você venha sozinho, Jesus está te chamando, você vem. Eu também quero fazer um convite para ti, que entendeu que você precisa se apegar mais a Jesus, e decidiu que a partir de hoje vai mudar a tua rotina de busca por Jesus todos os dias. Se você hoje decidiu que a tua rotina de oração vai ser outra, que a tua rotina de jejum vai ser outra, que a tua rotina de Bíblia vai ser outra, porque você entendeu que tem coisas que precisam mudar já na tua vida, porque senão vão comprometer o teu futuro, o futuro da tua família, ou o futuro de quem está perto de ti. Se tu entendeu, olha, hoje é dia de decisão, hoje é dia em que eu vou mudar a minha rotina, vou mudar o meu apego a Jesus, eu queria que você também viesse aqui na frente. Nós estamos aqui já convencidos que a gente precisa crescer mais e mais no nosso apego a Jesus. Nós estamos aqui já como dizendo, sim, é com a gente. Se você quer vir aqui na frente fazer esse movimento, vem aqui que nós queremos orar contigo. Queremos cumprir o texto que diz, orem uns pelos outros para serem curados, para serem restaurados, renovados, animados. Então é tempo agora de você vir e nós vamos orar com vocês aqui. Pode vir, pode vir. Tempo de nos apegarmos mais a Jesus, de colocarmos nossa esperança mais nele, menos em outras coisas, nos livrarmos das distrações. Estamos vivendo um relacionamento mais profundo, mais profundo.
aproveitar melhor a chuva, aproveitar melhor a chuva, mais frutos, mais colheita. Jesus, eis o teu povo aqui, Senhor, dizendo que querem mais, Pai, que não querem, Senhor, estar onde estão, querem dar passos à frente, querem avançar na tua direção, querem experimentar tudo que tu tem, mais do teu sonho, mais da tua graça. Eu oro, Senhor, nós oramos, Senhor, por esses irmãos aqui, Senhor. Ó Pai, sei que a realidade deles muda agora, Senhor, diante dessa decisão, diante desse movimento de orar, desse movimento de chorar, de buscar a Tua presença. Eu sei que hoje a realidade espiritual já mudou em suas vidas, Pai, mas eu oro, Senhor, para que eles possam de fato colocar em prática essa rotina, Senhor, de encontros contigo. Cada encontro, Senhor, seja um tempo sobrenatural, cada encontro, Senhor, leve eles a mais milagres, que eles possam, Senhor, viver isso e compartilhar isso, e que muitos vejam e creiam em Ti, Senhor. Ó Pai, que hoje seja um recomeço, Senhor, na igreja do recomeçar. Venha um recomeço, Senhor, sobre cada um aqui, e seja um tempo, ó Pai, de testemunharem de que quem busca é recompensado pelo Teu poder, Senhor, de testemunharem que os Teus olhos estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é somente Teu, Senhor. Ó Pai, que seja um tempo de corações entregues, de fortaleza, de milagres e de vivermos aquilo, Senhor, que não imaginávamos que era possível, Pai. Ó Deus, nós abençoamos nossos irmãos como igreja, Pai, e oramos, Senhor, entregando nossas vidas diante do Teu altar, para vivermos uma entrega maior e vivemos, Senhor, ainda mais da Tua presença. Ó Pai, obrigado pela vida eterna que nos aguarda, mas nos ajuda, Senhor, a estarmos, Senhor, trabalhando na nossa qualidade de vida aqui na terra. Obrigado pelo Teu convite, pela Tua direção, pela Tua palavra, por nos abrir os olhos. Nós iremos na direção que Tu nos apontou, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém.